Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a respeito do reino de Deus e o que isso tem a ver, na verdade, com a derrota do império das trevas. Você vai entender isso. A semana passada nós falamos que Jesus Cristo ele disse que se ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, em Lucas 11:20, é porque tinha chegado aqui na terra, entre nós, o reino de Deus. Amém? Muito bem. A pregação de quarta-feira passada teve muito impacto, pessoas me procuraram, me ligaram, pediram oração, passaram o WhatsApp. Por quê? Porque quando a gente aprende pela palavra de Deus que a nossa vida ela pode estar presa por um poder invisível, mais real, então nós começamos a despertar para a obra que Cristo veio fazer na Terra, que é libertar o homem. Então você vai entender isso, e eu queria que você prestasse muita atenção e abrisse sua Bíblia lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida, ou a tenham com abundância. Então, o contraste. Jesus veio trazer vida e vida em abundância para nós. E o diabo, o maligno, Satanás e seus demônios, eles vieram para roubar, matar e destruir, como fala aqui em João 10:10. Mas por que eles fazem isso? Por que o diabo precisou enganar a Eva e fazer com que Adão desrespeitasse a Deus? Adão e Eva eram criaturas de Deus, eles eram a alegria de Deus. Então Deus compartilhava com eles o amor. E como Satanás, o império das trevas, ele, na verdade, ele é o puro ódio, o mal pelo mal, ele não ficaria contente de ver Adão e Eva recebendo um reino que o próprio Satanás queria ter domínio, ele queria ser adorado. Então, Deus dá para o homem o domínio da terra, e coloca ele no jardim do Éden. Isso é motivo para o Satanás, seus demônios atacarem as pessoas. Nós somos inimigos de Satanás pelo fato de sermos criação de Deus. Então ele quer a destruição de tudo aquilo que Deus criou, porque ele próprio, pela desobediência dele, ele escolheu ser desobediente. Então, pela desobediência dele, ele recebeu o castigo eterno. E ele quer levar. Então, isso daí no nosso dia a dia, na nossa vida, é constatado pelas coisas que o próprio poder do maligno interfere na nossa vida. Eu falei a semana passada, os sinais de uma possessão, de uma opressão demoníaca, é justamente você, assim, muitas vezes ouvir vozes, ver vultos e vai olha e não vê nada, você tem medo, pânico, dores de cabeça constantes, acessos de raiva, você de repente, sem motivo nenhum, você começa a ter raiva, uma coisa assim que você percebe que aquilo não é muito natural, não é uma simples ira, é uma ideia que vem dentro de você de querer destruir, de querer fazer as coisas porque você está com raiva, vamos dizer assim. Essas coisas, elas simbolizam, na verdade, uma opressão, um poder maligno que vem nas vidas das pessoas e prende. Então eu vou te mostrar agora como que Jesus ele fala e o que nós precisamos fazer para colocar a nossa vida a salvo de tudo isso. A semana passada eu comentei, muitas pessoas não creem que existe um demônio, um Satanás, esse poder. Muitas pessoas duvidam. Eu
até comentei que eu fui uma das pessoas que não acreditava que fosse dessa forma, até acontecer comigo, né, um fato que me colocou assim frente a frente com o poder desse inimigo, né, invisível, né, mas real. Mas isso eu não vou contar aqui agora. Eu só vou te falar o seguinte: uma coisa é você ouvir falar de um poder maligno, ouvir falar um fato, né, de um algo sobrenatural, alguma coisa espiritual, e uma coisa bem diferente é você ter vivido. Então, depois disso daí, eu acabei, Deus me levando, né, a trazer o conhecimento da palavra para libertar muitas pessoas. Então, na minha vida, eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e, assim sendo, pelo poder da palavra de Deus, as pessoas serem libertas. Amém? O que acontece, né, com Adão e a Eva? Né? Eles acabam caindo, né, nas artimanhas da serpente, que na verdade estava sendo dirigida por Satanás, né? E por esse fato eles acabam sendo amaldiçoados, e a terra é amaldiçoada, porque eles escolhem a maldição. Para você ter uma ideia, né, lá em Provérbios 26, Provérbios, Velho Testamento, capítulo 26, né, o versículo é 2, está escrito assim: como o pássaro no seu voo, né, ou no vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, para que uma maldição entre numa vida, há necessidade de ter uma causa. Quando nós somos descendentes, por sermos descendentes de Adão, por nascermos, né, devido à descendência de Adão, que a Bíblia explica, e por Adão ter se tornado maldito, nós herdamos essa maldição. E o que se faz, então, para se livrar de tudo isso? Esse poder que se apossou, né, da humanidade. Né? Olha, Jesus, quando ele veio para a Terra, né, nós já lemos lá em João 10:10, que ele fala, né, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Lá em João, né, no Evangelho de João, no capítulo 3, está escrito assim, João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que o mundo está condenado. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Né? Então, se existe a salvação, é porque existia uma condenação. No 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê é condenado, porque não creu, né, no nome, né, do unigênito Filho de Deus. Então, para nós nos livrarmos dessa condenação que existe, nós só temos esse livramento através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. João 14,6 fala, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, significa que ser salvo significa aceitar o plano de Deus de salvação, a Escritura, né? E aceitar e receber Jesus Cristo com a finalidade de uma mudança de vida. Amém? Muito bem. Quando Deus ele faz o homem, né? Ele dá a vida para o homem, e vida significa direito de escolha. Então, se Deus tirasse o direito de escolha, se Deus fizesse uma pessoa que não tivesse a capacidade de escolher o que ele queria, então ele não teria vida. Vida significa a liberdade de escolha. Deuteronômio, né, lá no Velho Testamento, né, está escrito assim. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Velho Testamento. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Então Deus deixou a gente escolher. Existem dois caminhos, você escolhe. Nós escolhemos. 16, né? Então,
Deuteronômio 30:16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas. Né? E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Né? Aí eu vou passar já direto no 19, versículo 19, que fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então você vê que Adão, ele escolheu desobedecer a ordem de Deus. Satanás escolheu se rebelar contra Deus. Amém? Quando a gente fala, então, na escolha, então isso implica, né, nas nossas escolhas, nós podemos nos ligar a Deus ou podemos permitir com que venham maldições na nossa vida. Quando Jesus, ele fala lá em Lucas, né, que nós lemos na quarta-feira passada, que se ele expulsava, né, os demônios pelo poder de Deus, então tinha chegado o reino de Deus. Olha só, vamos ler lá de novo? Lucas capítulo 11, versículo 20. Está escrito assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E aí, em seguida, ele vai dar uma instrução, e eu queria que você prestasse atenção. Todo esse poder do mal, ele atua na vida das pessoas, quer elas sejam boas ou não. Adão e a Eva não tinham feito nada para o diabo, né, para eles serem enganados. Se você procurar na Bíblia, né, no Velho Testamento, o livro de Jó, você vai ver que logo nos primeiros capítulos se fala que Jó era um homem reto, um homem que não queria mal de ninguém, um homem obediente e tudo. Mas isso não impede Satanás de atacar, né, de provar a pessoa. E aqui, Jesus, ele vai trazer para nós uma revelação. O que impede esse poder do mal de atuar na nossa vida? Já que a gente viu que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, né? O que impede isso? Olha, é importante que você saiba, né, que Satanás, o diabo, ele aqui na Terra, ele precisa de pessoas para cumprir os seus desígnios do mal, né? Então as pessoas, às vezes, até inconscientemente, ela cumpre isso, né? Com uma palavra, uma maldição, sabe? Quando você maldiz alguém, quando você tem uma intenção má, quando você realmente pega e prejudica alguém, tira a vida de alguém, quando alguém faz isso, não é? Quando uma pessoa tira a vida de outra, quando ela rouba, ela está agindo sem saber, com a direção do próprio Satanás. Isso agrada a Satanás. Não é? E por outro lado, as coisas que são boas, as coisas de bem, ele não tem interesse que aconteçam. Então não é estranho que quando uma pessoa, às vezes, ela quer conquistar um sonho, quer ter um sonho na vida, quer alcançar alguma bênção, ela encontra barreiras. É muito comum isso, sabe? Talvez eu vou até receber novamente ligações e WhatsApps, assim como na semana passada. Você comece a perceber que muitas vezes você faz todas as coisas certas, você se esforça, você faz tudo que está ao teu alcance, mas parece que alguma coisa te impede de alcançar o que você precisa. É porque entre aquilo que você tem e deseja, né, e o que você quer, na verdade, o teu sonho, existe uma distância. E nessa distância, o poder do maligno ele entra para impedir, né, as pessoas de alcançar a bênção. Né? Sempre vou lembrar, né? Jesus mesmo fala, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele destrói os sonhos. Ele impede que você alcance aquilo que você se esforça, o fruto do teu trabalho, o fruto das tuas, da tua busca. Tudo isso ele vai se levantar. Isso é real. Tá? O que prende isso? Né? Só existe um poder. Né? Engana-se quem pensa que o diabo ele não tem poder. Não, ele tem poder. Né? O homem ele não tem poder de enfrentar o diabo. O diabo, né, como ele é um anjo, um querubim, ele é um ser espiritual. Né? Um anjo ele tem poder. Né? Então ele pode interferir na vida das pessoas. Né?
Agora, eu vou ler para você, e agora sim você vai prestar muita atenção, que Jesus Cristo aqui ele vai dar uma forma, né, de nós não sermos atacados ou atingidos por Satanás. Então eu estou lendo Lucas 11, né, nós lemos o 20, né, que ele fala que se ele expulsasse o demônio pelo dedo ou pelo poder de Deus, então era chegado o reino de Deus. Né? E no 21 ele fala assim, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O que ele quer dizer com isso? Esse valente, ele é o próprio demônio, Satanás ou seus demônios. Quando ele entra numa casa, na Bíblia, casa significa as nossas vidas. Então, quando o demônio ele consegue entrar, né, você vê que nós lemos Provérbios 26:2, né, que maldição sem causa não vem. E mesmo uma pessoa, depois de aceitar Jesus, se ela não toma cuidado com o que ela vê, com quem ela acompanha, com o que ela anda, o que ela faz, ela, o que é o que o pessoal fala, né? Ela é muito comum falar assim, ela abre brechas para a entrada desse poder, não é? Então, quando aqui ele fala, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, quando o poder do maligno consegue se apossar de uma vida, ele prende aquela vida. Ou com enfermidade, ou com pensamentos de suicídio, depressão, ou insucesso. A pessoa não consegue raciocinar, ela tem um bloqueio mental, ela não consegue raciocinar. Então, por quê? Porque ele é um valente. Ó. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. No versículo 22, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, esse mais valente é o Senhor Jesus. Então, apesar de eu ter falado que o diabo ele é um anjo que tem poder, né, um anjo caído, né, ele caiu, né, dos céus, né, foi lançado fora, como a Bíblia fala, mas ele é poderoso. Mas acontece que Jesus é muito mais poderoso, Jesus é Deus. Então ele é mais valente. E aí ele fala assim, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quer dizer, restitui tudo aquilo que ele tinha tomado, Jesus vai restituir. No 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalhe. Quando o espírito imundo né, tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Agora você entende que é aquela vida que eu ocupava. E no 25, e chegando, acha varrida e adornada, quer dizer, a casa está tudo em ordem, foi liberta, a pessoa foi liberta, está tudo bem. Só que tem um detalhe, faltou uma coisa. Jesus veio, libertou, né, a ordem que ele deu em meu nome expulsar os demônios, houve a oração, se amarrou, né, os demônios, que nem eu fiz oração semana passada, né, e eu venho fazendo todo esse tempo lutando, né, tirando todo esse poder. Mas se a casa está adornada, mas ela não está ocupada, olha o que acontece. No 26, então vai, eleva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Amém? Então, o que Jesus quer dizer isso? Nós temos que ocupar a nossa casa com a presença de Deus. A pregação que você vê e ouve, as mensagens, a Bíblia, os versículos que a gente lê, é para que o nosso coração, né, e na Bíblia coração é a nossa mente, ela se encha, né, com o poder da palavra de Deus, com a presença de Deus através do Espírito Santo. E assim a nossa casa fica ocupada, ela não fica vazia. Né? Então isso impede o maligno de entrar e atrapalhar os nossos planos, de destruir tudo aquilo que nós estamos construindo. Né? Tem luta? Tem, mas a vitória é certa, porque ele não encontra a guarida, ele não consegue entrar. Ele pode atrapalhar? Atrapalhar sim, mas derrotar não. Ele não consegue entrar. Eu queria, para terminar, mostrar que Jesus, né, muitas pessoas falam, poxa, pastor, mas fala de outras coisas, fala de amor, fala de vida feliz, fala de perdão, fala dessas coisas. Não, eu sei, isso é bom, mas isso daqui quase não se fala em igreja.
E isso é o motivo de muitas pessoas abandonarem a igreja, a fé, de cometerem assim, coisas contrárias à palavra de Deus e depois colher as consequências. Eu vou só ler uma passagem que está em Lucas capítulo 3, versículo 10, para encerrar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, está falando de Jesus, não é? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, estás liberta da tua enfermidade. No versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, né, o sacerdote, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão, 6 dias há para que 6 dias há em que é mister trabalhar, ou é preciso trabalhar, ou se pode trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Ele falou assim, poxa, tem 6 dias, por que você vai vir no dia do sábado? Por quê? Eles cumpriam tão rigorosamente a lei que eles não permitiam que a obra de Deus fosse feita, porque eles só tinham a lei, né, a letra da lei, e não ao Espírito. No versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? 16, não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Né? No versículo 17, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você sabe que Jesus, né, em resumo de tudo que nós falamos, né, quando ele vem na terra, ele vem para libertar o homem. Ele vem para libertar o homem do poder do maligno, para que o homem liberto do poder do maligno, ele possa ter a liberdade de escolher o que ele vai fazer da vida dele. Se ele quer escolher a bênção ou quer escolher a maldição. Se ele quer escolher a vida ou quer escolher a morte. Hoje, a humanidade está cega, né? O apóstolo Paulo, quando ele era ainda conhecido como Saulo de Tarso, ele combatia Jesus porque ele era cego, ele não tinha um entendimento. Mas quando Jesus aparece para ele, ele é liberto. E aí ele enxerga, né, Jesus, que é a palavra de Deus, como o Deus verdadeiro. Então é assim que a gente deve enxergar a palavra de Deus como o único instrumento, né, de salvação. Porque aqui fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, único Senhor e Salvador. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem, né? Nós continuamos sempre trazendo assuntos que tragam para o nosso dia a dia o conhecimento da palavra de Deus e o que pode nos trazer felicidade ou nos amarrar, né? Todos os nossos sonhos, destruir os sonhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse ensinamento. Nós sabemos que a tua palavra é verdade, meu Pai, e que nós precisamos tomar posse dela em nossas vidas, para que, através da tua palavra, nós possamos alcançar todos os sonhos, todas as tuas promessas, derrotando todo o poder do maligno. Mas também a tua palavra nos dá uma missão, meu Pai, de irmos para todos os lugares, meu Pai, falarmos e levarmos o conhecimento da verdade a toda a criatura. Né? Libertarmos as pessoas, curarmos. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra, aonde ela chegar, tenha o teu poder de libertar, meu Pai, de curar, de restaurar vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Nós continuamos orando, né, intercedendo para que venha a cura dessa pandemia. E não esqueça, no próximo domingo, né, terá o culto virtual às 10 horas e na igreja, né, lá de Ribeirão Pires, terá o culto presencial também às 10 horas. Então não esqueça, você tem no WhatsApp, nos grupos, né, tem as recomendações. Então, se você puder, vai à igreja, né, você não está dentro das restrições,
e acompanhem, né, os cultos que são feitos agora, voltaram a ser feitos desde domingo passado. Às 10 horas da manhã, culto presencial, e às 10 horas o culto virtual para aqueles que não podem ir pelas restrições. O culto vai ficar gravado, então mesmo que você vá na igreja, né, você depois pode pegar a palavra que vai ser ministrada também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até lá.